com 4 semanas aproximadamente de idade gestacional, já aparece aquele broto pulmonar que vai dar origem a todo o sistema respiratório. Mas olha aí nessa imagem, né? A gente tem ali o broto pulmonar inicialmente, mas ele vai ter que se dividir e formar toda a árvore brônquica. Nós temos 23 gerações de vias aéreas na árvore brônquica até, de fato, chegar nos alvéolos, que é onde as trocas gasosas acontecem, que é o que mais nos importa, né? Então, existe uma série de etapas que precisam acontecer para que esse sistema respiratório se desenvolva e para que, então, a gente consiga ter trocas gasosas sendo estabelecidas após esse nascimento. Tanto é verdade que, dependendo da fase que esse bebê nascer, se for uma fase muito inicial, ele vai ser considerado inviável. Por quê? Porque não tem como manter trocas gasosas, não tem nem alvéolos ainda, se ele nascer muito precocemente, não tem surfactante, e ele vai ser, então, inviável, porque não é possível manter trocas gasosas após o nascimento, se ele nascer muito imaturo, tá certo? Então, o desenvolvimento de toda essa árvore brônquica, parênquima, todo o sistema respiratório, vai acontecer em 4 estágios, 4 etapas, tá? Quais são essas etapas? A gente tem aqui um resumo dessas etapas. É importante sempre lembrar que a gente não tem traçado exatamente o final de uma etapa vai dar início a outra, né? Enquanto uma está sendo finalizada, a outra está se iniciando, e assim por diante. Então, quando eu falo aqui, a fase pseudoglandular, por exemplo, vai até 16 semanas, é aproximadamente até 16 semanas, quando a gente já começa a ter a fase canalicular, por exemplo, tá? Então, quais são os 4 estágios que compõem o desenvolvimento do sistema respiratório? A gente tem logo após ali a formação do broto pulmonar, a gente tem a fase pseudoglandular acontecendo, ela começa por volta de 4 semanas de idade gestacional e, como eu já disse, ela vai até cerca de 16 semanas de idade gestacional. Essa fase, então, ela pega ainda um pouquinho do período embrionário e depois ela vai pegar um pouco também do período fetal, tá? Lembrando que o embrionário vai ali até cerca de 8 semanas, depois o período fetal é a partir disso até o nascimento. E depois dessa fase pseudoglandular, a gente tem a fase canalicular, que começa por volta de 16 semanas, mas como eu disse, não é fechadinho, né? Não é tão determinado. Enquanto uma está terminando, a outra está começando. Daí, então, depois dessa fase pseudoglandular, a gente tem a fase canalicular, que vai começar por volta de 16 semanas e termina por volta de 26 semanas de idade gestacional. Depois da fase canalicular, nós temos a fase sacular terminal. Nessa fase sacular terminal, então, ela vai desde 26 semanas até o nascimento, e por fim a gente tem a fase alveolar. Essa fase alveolar, ela vai começar ali no finalzinho da gestação, 32, 34 semanas, alguns autores relatam. E olha só o que é importante de vocês observarem. Ela não finaliza ao nascimento. Ela vai ser finalizada, essa etapa chamada de alveolar, por volta dos 8 anos de idade da criança. Alguns autores relatam até 12 anos de idade da criança, tá? Então, aí a gente já tira uma informação importante. O desenvolvimento do sistema respiratório, assim como de outros sistemas, não se finaliza ao nascimento. A gente tem etapas importantes acontecendo mesmo após o nascimento. E aí a gente precisa se atentar ao que está acontecendo, porque muitas vezes a gente vai fazer suporte ventilatório invasivo, muitas vezes a gente vai precisar usar oxigenoterapia com esses pacientes, e a gente está fazendo terapias, formas de suporte que não são nada fisiológicos, que são potencialmente lesivos, né? Vai salvar a vida? Vai, mas a gente não pode deixar de considerar que são potencialmente lesivos, numa fase em que ainda está acontecendo o desenvolvimento desse sistema respiratório. Então, as complicações acabam sendo ainda mais evidentes do que a gente teria, por exemplo, num adulto. Vai daí a gente se atentar
mais ainda, né, a essas complicações e a gente conseguir, então, minimizar por estratégias mais específicas, tendo esse conhecimento, a gente consegue muitas vezes minimizar os danos, tá certo? Isso pensando que o bebê nasceu a termo, né? Ele nasceu e ainda assim não terminou o seu desenvolvimento do sistema respiratório. Imagine se o bebê nasceu pré-termo, se ele nasceu ali na fase canalicular, sacular terminal, enfim. Isso vai ter também consequências importantíssimas para o seu sistema respiratório que a gente precisa se atentar e é um dos grandes motivos da gente estar conversando aqui na aula de hoje para a gente entender como que isso vai acontecer, tá? Bom, então essas são as 4 etapas do desenvolvimento do sistema respiratório. E mais uma coisinha que eu queria chamar a atenção antes da gente avançar nos próximos slides é que vocês estão vendo aí embaixo surfactante, né? Surfactante que é tão importante para manter a estabilidade alveolar. A gente vai ter o início da produção, secreção de surfactante por volta de 22 semanas de idade gestacional. Ele até começa a ser sintetizado e secretado um pouco antes, porém em pequena quantidade, que não é compatível com a estabilidade alveolar que a gente precisa. E aí, ele começa a ser secretado por volta de 22 semanas, porém, ele só vai atingir o pico de produção por volta de 34, 35 semanas de idade gestacional. Isso significa que, se o bebê nascer antes disso, ele vai ter uma deficiência importante de surfactante. E, na verdade, se ele nascer antes de 22 semanas de idade gestacional, ele é considerado inviável. Tanto porque ele ainda está numa fase muito imatura, que tem pouquíssimos alvéolos, e a gente já vai entender isso um pouco melhor, mas também porque não tem surfactante. E aí não é possível manter estabilidade alveolar após o nascimento, tá certo? Então aí a gente já começa a entender que o bebê vai ser considerado viável, claro que com muitas complicações, com muita coisa aí para acontecer ainda, mas ele é considerado viável se ele nascer a partir de 22 semanas de idade gestacional, tá certo? Ainda assim, prematuro extremo, ainda em fase canalicular, muitas vezes do desenvolvimento, isso vai trazer muitas consequências, tá? E uma coisa importante de enfatizar, vejam que o surfactante, ele começa a ser sintetizado no final da fase canalicular e pega ali o comecinho da sacular terminal. Mas, às vezes isso cai em provas de concurso, né? O seu início acontece, então, na fase ainda canalicular do desenvolvimento do sistema respiratório, tá?